noite, amores e amados, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, tava com saudades, a Ju tava com saudades. Semana passada a gente não pôde se encontrar, porque a Ju aqui tava de aniversário e eu fiz questão, né, de passar uns dias com os meus filhotes para comemorar o meu aniversário. Eu acho que a gente merece, né? Fazer aniversário é um grande privilégio. Eu penso assim, eu acredito nisso. Eu acho que é um grande presente a gente poder fazer aniversário e ter mais um ano de brinde. Eu espero ter muitos ainda pela frente. Vamos ver o que o futuro nos reserva, não é mesmo? Então vamos começar, né? Realmente tem uma quantidade muito grande de perguntas que estão chegando, perguntas de várias regiões. Isso está me deixando realmente muito satisfeita, muito feliz, porque é perceber o quanto existem de pessoas com dúvidas, pessoas que precisam ter maiores informações, maiores esclarecimentos. Então, esse trabalho realmente tem sido muito prazeroso, tem sido muito bom, eu estou muito feliz com o resultado e nós vamos trabalhando para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível, na medida em que a gente tem esse meio, né, esse veículo de comunicação que realmente é muito prático, a possibilidade de um contato direto. Então, eu acho que isso facilita muito. Então, vamos lá. Primeira pergunta, olha, eu tenho realmente várias perguntas, vamos ver o que a gente consegue responder na noite de hoje, tá? Mas se eu não responder a sua dúvida, se eu não responder a sua pergunta, não tem problema, vai ficar aqui, eu vou respondendo gradualmente, tudo na ordem de chegada, tá, gente? Eu não escolho as perguntas, eu vou respondendo na ordem de chegada. Então, primeira questão, Rodrigo, de Presidente Prudente. Olha que legal, o Presidente Prudente se manifestando. Muito obrigada pela sua participação, Rodrigo. Ele diz o seguinte: saí com uma garota e quando transamos ela soltou um jato forte de um líquido pela vagina. Fiquei assustado pela quantidade. Nunca tinha visto nada assim. Este é o verdadeiro orgasmo feminino? Bom, vamos lá, Rodrigo, vamos tentar desmistificar essa ideia, né? Então, veja só. A proporção de mulheres que no momento do orgasmo tem esse jato, esse líquido expelido pela vagina, é uma proporção pequena, ok? É um número pequeno de mulheres que tem essa reação no momento do orgasmo, mas é sim possível e a quantidade desse líquido é muito variável. Algumas têm uma intensidade maior, outras menor, tá? Mas a maioria das mulheres que têm orgasmo, no momento do orgasmo, isso é caracterizado pelas contrações rítmicas do períneo, tá? Então, você percebe o orgasmo por essas contrações. E é muito interessante porque, assim, tem pessoas que entendem esse jato como sendo a secreção vaginal, a lubrificação vaginal. Não. A lubrificação ocorre no momento da excitação. Essa lubrificação é para facilitar o momento da penetração. Agora, algumas mulheres, no momento do orgasmo, quando elas estão tendo orgasmo, elas têm esse jato, alguns bem abundantes realmente, tá? Então, a mulher que não libera esse jato, não significa que não teve orgasmo. Como você mesmo disse, foi a primeira vez que você teve uma relação sexual com uma parceira que isso aconteceu, tá? Então, não espere que todas sejam assim. E existem mulheres que se preocupam com o volume de líquido expelido no momento do orgasmo. Gente, é uma reação natural do seu corpo, né, mostrando que você está tendo orgasmo no momento do êxtase. Então, por ser uma reação natural, não tem com que se preocupar, ok? Fábio, outra pergunta. Fábio de Sorocaba. Muito obrigada, Fábio, pela sua participação. Ele diz o seguinte: é possível a mulher perceber o tamanho do pênis nos amassos quando ainda estamos vestidos? Então, Fábio, vou dizer uma coisa para você. Na verdade, eu vou te perguntar algo. Você está preocupado se a sua parceira vai identificar o tamanho do seu pênis no momento das carícias? Vocês estão vestidos e você está preocupado com isso? Então, eu imagino o seguinte,
que nessa tua pergunta está implícita a preocupação com o tamanho do pênis, tá? Porque se você considerasse que o seu pênis fosse grande, você não estaria preocupado dela perceber o volume do pênis no momento das carícias. Uma outra coisa muito importante, quando o casal está ali nos amassos, né, ainda vestidos, né, enfim, estão fazendo carícias, podem colocar a mão nos genitais por cima da roupa, existem muitas pessoas que se preocupam, muitos homens que se preocupam em ter uma ereção imediata, tipo assim, beijou na boca, já quer ter uma ereção instantânea. Não acontece sempre e não precisa obrigatoriamente acontecer sempre. Então, nessa sua pergunta, Fábio, o que é importante você estar observando é que você parece apresentar uma preocupação com o tamanho do seu pênis. Não se sinta único, né? Porque existem muitos homens, eu recebo muitos no consultório, que têm uma preocupação, algumas vezes extremada, alterando a sua performance sexual, o seu desempenho sexual, por conta dessa preocupação com o tamanho de pênis. Então, vamos tentar esclarecer. Não é o tamanho do pênis que caracteriza o prazer feminino. Não é ter um pênis grande a garantia de que você vai proporcionar prazer à sua parceira, ok? Óbvio, tem o efeito visual não só para os homens como para as mulheres. E nós vivemos numa cultura que é primordialmente machista, né? E que coloca o tamanho do pênis realmente como sendo um fator elementar na relação sexual. Mas no momento da penetração, os primeiros 4 centímetros da entrada da vagina é a região mais sensível, com mais terminações nervosas. Então, se você alcançar esse espaço, já é suficiente para dar prazer à sua parceira. Lembrando, apenas 15% das mulheres têm orgasmo exclusivamente com a penetração. Oi, Ellen, que legal, fico feliz que vocês estejam assistindo, espero que vocês aproveitem. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, ok? Beijo. Então, vamos lembrar que 85% das mulheres têm orgasmo através da estimulação do clitóris, via manual, via sexo oral, via vibrador ou esfregação do pênis no clitóris. E, gente, se você vai para uma relação sexual focado obsessivamente num único ponto, numa única forma de estimular, numa única maneira de ter prazer ou de proporcionar prazer, eu posso garantir a você que você realmente está perdendo muito tempo, muitas sensações e muitos momentos prazerosos. Ok, Fábio? Então, analisa certinho se você realmente não está preocupado com o tamanho do seu pênis. Se você quiser saber, tá? O homem brasileiro, porque existe variação entre o homem brasileiro, o americano, então existem variações. O homem brasileiro tem, em média, em ereção, de 12,5 a 14 centímetros, ok? Nessa variação, ou seja, acima disso, acima da média, abaixo disso, abaixo da média, mas perfeitamente normal, ok? Mais uma pergunta. Paulinha de Sumaré. Ô Paulinho, um beijo para você, muito obrigada pela sua participação. Ela diz o seguinte: sou casada há 10 anos e nunca tive um orgasmo com meu marido, mas já tive com outros parceiros. Será que ele percebe? Eu sempre digo que tive orgasmo, né? Ou finjo que tenho. Então, Paulinha, também não se sinta só, ok? Eu diria a você que existe um número bastante significativo de mulheres que, para evitar chatear o parceiro, para evitar uma discussão no momento ali do sexo, para evitar uma frustração, enfim, acabam simulando um orgasmo, tá? Isso acontece invariavelmente na vida de muitas mulheres. A pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte: são 10 anos de casamento. Se você nunca tivesse experimentado o orgasmo, se você nunca tivesse tido um orgasmo em nenhuma relação sexual, eu poderia dizer para você que não é a questão do parceiro, da parceria, ou a forma, a maneira como vocês namoram. Mas você disse que já teve orgasmo com outros parceiros e que com o seu marido você nunca teve, e está junto a ele há 10 anos. Então vamos pensar. Por quê? Oi, Rô! Que bom que você chegou. Espero que você goste da nossa transmissão hoje, ok? Um beijo. Então,
vamos pensar o seguinte. Você está há 10 anos. Há 10 anos com um parceiro que eu entendo que você escolheu para dividir a sua vida, né? As suas experiências, enfim, a sua história. E você, em 10 anos de convivência, de relacionamento, finge, né? Ou simula, ou diz para ele que tem orgasmo. Então, por que você faz isso? Se você me disser, porque eu não quero chateá-lo, porque eu não quero gerar uma discussão, porque... Ok, eu entendo. Agora, qual a qualidade desse relacionamento sexual? Porque se você ainda não teve ou não apresentou problemas de inibição de desejo, né, já que você não consegue ter orgasmo, essa é uma possibilidade. Se a mulher vai para uma relação sexual e com muita frequência ela não consegue ter orgasmo, o que pode acontecer? O desejo dela vai diminuir. Ela pode passar a evitar o contato sexual. Sem contar que no relacionamento diário, na convivência desse casal, pode haver também muitos problemas. Porque o sexo, ele é meio que um termômetro do relacionamento. Se o sexo não vai bem, se não existe prazer, não existe satisfação sexual, isso pode influenciar as outras áreas deste relacionamento. Então, Paulinha, pensa comigo. Se você... nada como ter parentes fofos, né? A minha sobrinha. Thalita, um beijo, fofa. Então, veja só. Se você passa esse tempão inteiro, né? Tempo todo, com o seu parceiro, simulando prazer, eu diria para você que você não está enganando somente a ele, mas a si mesma. Então, qual o propósito? Por que você tem esse comportamento? Qual é o medo? Né? Qual o medo de chegar para ele e falar, viu, vamos conversar sobre? Né? Então, assim eu não gosto, assim não me excita, desse jeito não me dá prazer. Ou tentar na comunicação, porque comunicação no relacionamento é tudo, gente, pode acreditar. A maioria dos relacionamentos com problema é por falta de comunicação, por falta de sentar e vamos ver o que está acontecendo no nosso relacionamento. É se dispor a se mostrar, a falar o que está acontecendo com você e ouvir, e saber ouvir. Porque muitas vezes num relacionamento desgastado, muitos querem falar, mas não estão dispostos a ouvir. E lembrem, existem 2 pessoas no mínimo num relacionamento. Você pensa, sente e se comporta de uma forma. A outra pessoa pensa, sente e se comporta de uma maneira diferente da sua. A gente só vai conseguir entrar num acordo, numa sintonia, entender, se a gente parar para conversar. Eu diria para você, Paulinha, que já foi tempo demais, né? 10 anos é tempo demais. E que você realmente precisa parar para refletir se você deve continuar com esse comportamento ou não. Eu diria para você que está sendo bastante nocivo, tá? E que esperar que ele não reconheça, eu não sei se ele nunca percebeu que você não tem orgasmo ou se ele também finge que não está vendo, que não está percebendo. Então, pode ser que os 2 estejam com muita dificuldade nessa comunicação. Vale a pena sentar e acertar isso, ok? Mais uma questão. Mércia. Não é Márcia, é Mércia. Mércia de Nova Odessa. Mércia, um beijo para você. Muito obrigada pela sua participação. Ela diz o seguinte: meu casamento está muito ruim. Já não nos entendemos mais. Brigamos por tudo e por nada. Quero me separar, mas tenho medo, pois dependo financeiramente dele e temos 3 filhos. Fico preocupada como os filhos vão reagir. O que fazer? Mércia, veja só, eu não sei há quanto tempo você está nesse casamento, mas a gente precisa entender que relacionamentos sem manutenção, relacionamentos sem comunicação, relacionamentos sem sintonia, com o passar do tempo vão gerar problemas. Não é o seu casamento, é qualquer relacionamento com essas características que eu estou dizendo. Então a gente precisa entender um pouco melhor, né, o que se passou, o que tem se passado para esse desgaste, para essa dificuldade de vocês se comunicarem. Eu estava falando agora há pouco que a comunicação em qualquer relacionamento é tudo. Oi, Nice. Beijo, amiga. Então, a comunicação é tudo. Você está dizendo que vocês brigam por qualquer coisa, quer dizer, não existe mais a disposição, pelo visto, nem sua nem dele, de ouvir, né? Cada um está frustrado, decepcionado
e não consegue dar espaço ou permitir ouvir o que o outro tem a dizer, ou talvez nem sentem para conversar a respeito. Com relação aos 3 filhos, veja, não importa quantos filhos a gente tenha, separação sempre é um processo doloroso para todos. Não tem como você sair de um casamento, de um relacionamento de média a longa duração, sem nenhum machucado, né? sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Separação é sempre sofrível, é sempre difícil. Existem separações que são traumáticas, inclusive, dependendo da forma como esse casal acerta, né, os ponteiros dessa separação. Eu, como profissional e como pessoa, eu penso da seguinte maneira. Antes de decidir pela separação, a gente precisa tentar todas as possibilidades para reconstruir, para tentar reaver esse relacionamento. Todas, tá? Todas as que você imaginar. Tentar todos os recursos. Quando você já fez tudo o que era possível, o que você imagina ser possível, e mesmo assim chegou naquele momento que não tem jeito, não dá mais, aí você tem que pensar na sua saúde e na saúde dos seus filhos. Porque manter um casamento conflituoso, com brigas, com desrespeito, com xingamentos, só para dizer que continua casada, pode ser muito mais danoso para os seus filhos do que se separando, né? Existem relacionamentos que na separação ou pós-separação convivem muito melhor do que quando estavam juntos. Mas, de qualquer forma, antes de você decidir por isso, veja se você tentou tudo para ajustar, para acertar, para reaver esse seu casamento, ok? Se você considera que sim, medo dá, óbvio, né? Uma situação nova, uma situação que você nunca experimentou, você está dizendo aqui que você depende dele financeiramente. Minha linda, vou dizer o seguinte, a gente sobrevive, tá? Mesmo que você dependa dele financeiramente, no começo é difícil, né? Até você se recolocar no mercado, não sei se você tem alguma profissão, enfim. Mas eu digo que quem quer trabalhar de verdade, nunca vai faltar trabalho, tá? Agora, no começo, até você se reestruturar, até acertar tudo isso, é bem complicado, realmente é. Mas você consegue, você é capaz. E se for realmente isso que você deseja, você pode ser muito mais feliz com os seus filhos, estando separados do que juntos. Mas não se esqueça, primeiro verifique se você realmente já tentou de tudo, ok? Eu penso que família, né, é um bem muito precioso, e que a gente tem que procurar preservar. Oi, Geraldo, boa noite, prazer em te ver por aqui. A gente precisa procurar preservar sempre, tá? Mas, claro, não abrir mão do nosso bem-estar, da nossa felicidade, ou se de repente o sentimento acabou. E muitas pessoas têm o hábito de dizer, não deu certo. Não, eu penso diferente. Se você ficou 2 anos, 10 anos, 50 anos casado, né? Por esse período deu certo sim, não deu depois, mas nesse período deu certo. Então essa mania que as pessoas têm de quando se separar não deu certo por um período, não deu certo para sempre, tá? Mas aí avalie isso direitinho antes de tomar a sua decisão final, combinado, Mércia? Mais uma questão, Ana Cristina de Belo Horizonte, olha que legal, opa, essa vem de longe. Ana Cristina, um beijo para você, essa foi uma pergunta que veio pelo meu blog, tá? É legal isso, né, gente? A gente tem um alcance nacional. Isso é muito legal, porque eu estou recebendo perguntas de várias regiões, não só aqui do interior de São Paulo, mas de outras capitais, de outras cidades. Muito legal, viu? Muito bom mesmo. Aí, Ana Cristina de Belo Horizonte, ela diz assim, primeiro quero te dar parabéns. Obrigada. Eu gosto de parabéns. Assisto todas as transmissões desde a primeira e gosto muito. Você tem um jeito de se comunicar que passa tanta paz, tanta confiança. Gostaria de ser segura como você. Parece ser tão feliz. Então. Antes de eu fazer a sua pergunta, vamos esclarecer alguns pontinhos aqui, Aninha? Então, amor, as pessoas muitas vezes olham para alguém e supõem, né? Que aquela pessoa é muito feliz, que a vida dela é muito tranquila, que, enfim, é uma pessoa em paz com tudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Isso foi arduamente construído. E não sou feliz 24 horas por dia.
tenho problemas, tenho dificuldades, eu choro, eu fico triste, eu tenho raiva, eu brigo, discuto. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, mas eu tenho como objetivo de vida ser feliz. Eu acho que esse é o maior propósito da nossa vida, é ser feliz. Então, eu me empenho, eu trabalho a minha mente, eu trabalho o meu físico, eu trabalho os meus relacionamentos, porque é isso que eu quero ser. Eu quero ser feliz. Eu fico muito satisfeita, realmente muito satisfeita em ouvir esses elogios vindos de você. E eu digo para você que essa paz que você sente em mim, essa confiança, essa segurança e essa felicidade foi construído tijolinho por tijolinho na minha vida inteira. E ainda não terminei a construção, ok? Ainda tenho muito pela frente, muito para aprender, muito para construir. Mas eu gosto muito da pessoa que eu sou hoje. Então, eu acho que isso é muito legal para cada um de vocês. A gente precisa admirar, a gente precisa respeitar, a gente precisa amar a pessoa que nós somos. Porque só assim a gente não vai permitir que ninguém, absolutamente ninguém, tire o nosso direito de ser feliz. Tá bom, Aninha? Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pelo seu reconhecimento. Reconhecimento é aquela coisa, a gente nunca espera, mas quando vem, é uma delícia. Vamos lá, sua pergunta. Tive uma amiga por muitos anos, desde a adolescência. Brigamos uma vez e ficamos um ano sem nos falarmos. Eu fui atrás e voltamos à amizade. Há uns 2 anos atrás, brigamos novamente e não nos falamos mais. Desta vez, não vou mais correr atrás, pois acho que não errei. E que se ela realmente valorizasse nossa amizade, tentaria algo. Fico triste, mas principalmente decepcionada por saber que investi tanto numa amizade e não valeu a pena. Acho que a amiga era só eu. O que você acha? Isso aqui dá tema para livro. Eu vou tentar passar para você, né, algumas impressões disso, sempre lembrando que o meu propósito aqui com esse trabalho é poder esclarecer, orientar, mas não é terapia, ok, gente? Eu leio as questões e aquilo que eu considero relevante para responder, eu respondo, mas isso não é um processo terapêutico, combinado? Então, vamos lá. Então, você disse que vocês brigaram, são amigas, né, desde muito tempo, vocês brigaram, ficaram um ano separados, depois você foi lá e refez a amizade. Beleza, deu o primeiro passo, né, não abriu mão, né, do seu orgulho, você abriu mão do seu orgulho. E, orgulho, sabe para que é bom, gente? Por que a gente tem que ter orgulho? Ou do que a gente deve ter orgulho? De grandes feitos, de conquistas, de grandes realizações. Isso a gente deve ter orgulho. O resto é perda de tempo, tá? Usar o orgulho, ou deixar o orgulho te vencer para você não ser humilde, para reconhecer um erro, ou para aceitar que o outro errou e de repente a amizade é mais importante que isso e você passar por cima. Enfim, nesses momentos, orgulho não presta para nada, só atrapalha, só estraga. Mas você disse que você foi, da primeira vez você foi e vocês refizeram a amizade. Aí, novamente, vocês tiveram uma divergência qualquer e já faz 2 anos que vocês não se falam e que dessa vez você não vai ceder. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Você realmente considera importante essa amizade? Porque uma amizade é um relacionamento, tá, gente? Às vezes tem amizades que duram mais do que muitos casamentos. Amizade é um relacionamento. Mas a amizade também se refere a relacionamento entre 2 ou mais pessoas. Significa o quê? Que quanto maior a nossa expectativa com relação a essa nossa amizade ou a outra pessoa, maior a chance da gente se frustrar. E tem algo que atrapalha demais nos relacionamentos de um modo geral. Você esperar que a outra pessoa faça o que você faria. Minha linda, eu vou dizer uma coisa para você. Não espere, tá? Eu acho que quando a gente procura não ter muita expectativa, procura não cobrar demais, não esperar demais, a gente se frustra menos. Porque o outro, seja esse outro quem for, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu namorado, seu primo, seu colega de trabalho, nunca será o que você deseja. Você entendeu? Nunca ninguém vai corresponder 100% das suas expectativas.
Eu sempre digo que é importante você avaliar se este relacionamento traz para você benefícios o suficiente para você considerar passar por cima de algumas coisas. Algumas falhas, alguns defeitos, enfim, tá? Porque o ser humano é falível. E não falível apenas uma vez, várias vezes. O ser humano falha várias vezes. Então, você vai se decepcionar com todas as pessoas com quem você se relaciona, sem exceção. Todas as pessoas um dia vão te decepcionar. O que você precisa saber é por quem vale a pena você lutar para manter o relacionamento, tá? Como já faz 2 anos e você ainda está pensando nisso, eu acredito que você ainda está na dúvida se realmente manda essa sua amiga ou ex-amiga passear de vez, né? Ou se ela tem ainda algum significado para você. Se você considerar que o que vocês tinham de relacionamento de amizade realmente vale a pena, você pode dar o passo novamente. Se você considerar que você já fez a sua parte e que e que ela ou essa amizade não merece, né, uma outra chance, então você vive a sua vida, mas aí você precisa se desligar, porque senão você nem anda, né, nem segue a sua vida e nem volta o relacionamento. Aí você fica meio que empacada, meio que digamos assim, sabe, carro atolado, tá? Você não vai, nem sai do lugar. Então, isso é complicado. Analise realmente o que significa para você, ok? Oi, Ana. Obrigada, amor. Fico feliz que você tenha gostado. Porque vamos combinar, né, Ana? Relacionamento qualquer é um troço complicado. A gente precisa querer muito manter o relacionamento, a gente precisa investir nos relacionamentos para a gente conseguir manter. Senão, a gente não consegue manter. Isso qualquer relacionamento, ok? E aí, minha assistente, não dá mais tempo de responder mais uma? Deixa eu ver. Eu respondo rapidinho. Tá vendo que eu sou uma pessoa não obediente. Eu vou responder só mais uma, tá bom? São tantas perguntas, gente. Eu fico ansiosa querendo responder, mas eu vou respeitar o nosso tempo, né? Como toda segunda-feira a gente tem esse encontro, eu vou respeitar o nosso tempo para poder responder. Mas vamos lá. Pergunta número 6. Cristiano de São Paulo. Olha, São Paulo. Muito obrigada, Cristiano, pela sua participação. Ele diz assim: nunca tive muitas namoradas e só iniciei minha vida sexual aos 26 anos. Hoje namoro há 2 anos e fazemos sexo uma vez por semana, mas já ficamos até 2 meses sem fazer sexo. Não tenho muito desejo. Ela disse que preciso procurar tratamento, pois não é normal. Isso é uma disfunção? Cristiano, vamos lá, né? Eu acho que essa sua pergunta vai esclarecer para muitas pessoas, muitos homens. Quem acha que inibição de desejo é uma disfunção sexual, ok? É uma disfunção da primeira fase da resposta sexual, que é o desejo. Se você acha que apenas mulheres apresentam inibição de desejo, vocês estão enganados. Inibição de desejo também é uma disfunção sexual que pode acometer homens. Claro, numa proporção, estatisticamente falando, bem inferior, bem menor do que nas mulheres. Para vocês terem uma ideia, inibição de desejo é uma disfunção que afeta 40% das mulheres sexualmente ativas. Ou seja, tem muita mulher que não tem desejo, não tem vontade de ter atividade sexual. Mas eu não sei se exatamente este é o seu caso, tá? Porque o que me parece aqui é que você e a sua parceira estão fora de sintonia no que se refere à frequência sexual. Para ela, parece que precisaria ser mais. Para você, parece que está bom, porque a forma como você elabora a sua pergunta é como se para você não fosse um problema. Tipo assim, você foi tranquilo, inclusive, para iniciar a sua vida sexual, e a frequência que vocês têm de atividade sexual parece que está boa para você. O que é importante a gente observar? Não existe um padrão de resposta sexual, tipo assim, eu tenho que, para ser normal, eu tenho que fazer sexo 2 vezes por semana. Não. O que nós temos de pesquisa é que o casal brasileiro, no que se refere à frequência sexual, é em torno de 2 a 3 vezes por semana. Ou seja, acima disso, acima da média, abaixo disso, abaixo da média. Agora, o que importa é a união, a sintonia do casal, tá? Se o casal tem sexo 1 vez por semana e os dois estão satisfeitos, tá perfeito. Se o casal tem sexo 7 vezes na semana e os dois são satisfeitos, tá beleza, tá? Então, o que parece estar havendo aqui é um problema
no que se refere à disposição sexual, à vontade, ao desejo sexual do casal, tá? Valeria a pena vocês sentarem para conversar a respeito disso, ou se não tiverem se entendendo ou conseguindo encontrar respostas, procurar um terapeuta de casal, tá? Muitas vezes, numa primeira avaliação, numa primeira entrevista, muitas coisas podem ser esclarecidas, muitas dúvidas podem ser esclarecidas e vocês conseguirem organizar isso. Ou, às vezes, é necessário acompanhamento terapêutico, é necessário fazer terapia, às vezes individual, às vezes de casal, mas isso o profissional vai analisar. Agora, se está gerando problema entre vocês, precisa ser verificado, ok? Sexo é vida, sexo é saúde, sexo é prazer. Então, se a tua vida sexual não está de acordo, se você não está satisfeito, se não está bem, você precisa buscar ajuda profissional. Isso faz parte da sua qualidade de vida. Combinado? Grande abraço para você, Cristiano. Gente, tem muitas questões mais, mas eu não vou conseguir responder pelo nosso tempo. Eu ainda roubei uns 2, 3 minutinhos, né, para conseguir responder aqui do Cristiano. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. É para mim um grande prazer ter esse encontro com vocês, ter essa possibilidade de comunicação, da gente estar falando de temas que eu considero fundamentais para a nossa saúde e qualidade de vida, e essa interação gostosa que a gente tem, o contato direto, essa proximidade e esse espaço que vocês podem aproveitar, que vocês podem usufruir para tirar as suas dúvidas, para esclarecer. Eu acho que isso é um trabalho que pode realmente trazer muito benefício para todos, ok? Então, muito obrigada. E agora, né, a nossa transmissão não cai. Isso é fantástico! Eu estou tão feliz que a nossa transmissão não cai. Então, realmente, esse problema tá resolvido, ok? E toda segunda-feira, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, eu vou estar aqui, juntinho de vocês, para fazer o meu melhor para orientá-los, esclarecê-los e para ajudá-los no que for possível com relação a comportamento, relacionamento e sexualidade humana. Combinados? Um grande beijo, que vocês tenham uma semana fantástica, iluminada e abençoada. Beijo da Ju.